Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Deem seu like, o seu dislike, compartilhe o canal, deixem seus comentários e vamos dar continuidade à terceira parte do vídeo que fala da extinção da lei com base no suposto sacrifício que Jesus teria oferecido por meio de seu corpo. Jesus extinguiu a lei? Parte 3. O argumento de Paulo é tão furado que podemos ver várias outras passagens do próprio livro de Salmos, Jeová pedindo por sacrifícios e a observância de seus sábados e suas festas. Portanto, percebemos que Paulo é um deturpador dos textos do Antigo Testamento. As escrituras dos hebreus nunca falaram em anulação dos rituais da lei. E mais, por esses textos, desmascaramos a ideia ensinada de que Jesus era o sacrifício que substituiria os que eram praticados na lei judaica. Notem que Jeremias aponta para um futuro em que continuaria a prática dos rituais sacrificiais e a presença de sacerdotes levitas. E lembre-se que o texto nos mostra que o Javé fala que naqueles dias ele faria. E o texto nos mostra que dias são esses. Seria quando os hebreus saíssem do cativeiro de Babilônia e voltassem para a sua terra. Era aí que ele ia estabelecer um novo pacto, segundo é falado por Jeremias, e que nós vimos também que esse novo pacto envolve somente a nação de Israel novamente, e não uma terceira nação estrangeira ou gentia, como os cristãos pensam, e que não tem nada a ver essa questão no sentido de se propagar por aí, que Jesus seria o mediador desse novo pacto. Mentira, não tem nada a ver. O pacto segue as mesmas regras, os mesmos ditames do antigo que foi firmado. Ou seja, envolve sacrifícios de animais, porque lá fala de sacrifícios, se fala dos levitas ofertando sacrifícios e diz que será para sempre. Então Jesus está fora dessa historinha, porque se fosse verdade, não haveria sacrifícios, certo? Sacrifícios de animais. Mas o que nós encontramos em Jeremias é o contrário, dizendo que os hebreus, a nação de Israel, se servirá dos sacrifícios que serão ofertados pelos levitas. Ou seja, não vai acabar, segundo essa sistemática, quando eles voltassem para a nação de Israel, eles iam continuar ofertando sacrifícios de animais e holocaustos para expiação dos seus pecados e também observar aquelas festas, né, que eram obrigatórias e previstas na lei. Ou seja, as escrituras dos hebreus nunca falaram em anulação dos rituais da lei. E mais, por esse texto, desmascaramos a ideia ensinada de que Jesus era o sacrifício que substituía os que eram praticados na lei judaica. Notem que Jeremias aponta para o futuro em que continuaria a prática dos rituais sacrificiais e a presença de sacerdotes levitas, certo? Se haverá levitas, haverá sempre sacrifícios. E lá diz que haverá sempre levitas. Se haverá levitas, é porque continuará entre o povo hebreu o cometimento de pecados e precisarão ser expiados nos modos da lei de Moisés. Logo, concluímos que a remissão de pecados por meio do sacrifício da vida de um homem é uma farsa criada pelos primeiros cristãos, no primeiro século de nossa era. A fala de Jeremias ainda nos esclarece que o sacerdócio perpétuo continuaria, e essa certeza é confirmada pela presença dos legitimados levitas. Sim, eram sacerdotes, eram os descendentes da tribo dos levitas, que obtiveram, por meio da lei de Moisés, a herança eterna de serem sacerdotes e, desse modo, poderem atuar no santuário do templo. Embora o profeta Jeremias fale de um novo pacto, isso em nada significava um completo rompimento com os preceitos do outro. A diferença entre o primeiro e o segundo residia apenas na forma como seria transmitido, pessoal. A ideia, um novo pacto, estabeleceria que ficaria um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Isso quer dizer que o pacto anterior, como já falei, seria rompido e um novo seria feito, certo? Mentira, não tem nada a ver com isso.
né? Mas sim, essa nova ideia de novo se faz em virtude de que Israel era uma nação destruída, pessoal, certo? Daí essa ideia de novo, porque Israel se encontrava como uma nação destruída no cativeiro, então quando eles voltassem, Javé ia renovar essa nova aliança, ia renovar uma nova aliança nos moldes daquela anterior, tá entendendo? Que era dar eles a terra que eles estão prometidos, tanto que está dizendo que vai trazer eles de volta, e eles continuarem a adorar Javé, somente a Javé, certo? Embora o profeta Jeremias fale de um novo pacto, isso em nada significava um completo rompimento com os preceitos do outro. A diferença entre o primeiro e o segundo residia apenas na forma como seria transmitido. No primeiro, como já dissemos, as leis que Israel deveria observar haviam sido esculpidas em pedras. Entretanto, nesse segundo, de acordo com as palavras de Jeremias, elas teriam gravadas nas mentes e nos corações dos próprios hebreus. Era nisso que consistia Aliás, era nisso que se constituía a nova aliança de Javé e seu povo, quando ele trouxesse o remanescente dos judeus cativos de volta para a terra da promessa, terra de Israel, né? Ainda nesse novo molde, se analisarmos as escrituras, Jeremias também está equivocado, pois a antiga aliança, chamada assim por ele, também teria sido não só gravada em pedras, mas também nos corações, né? Mas, como eu falei, a ideia, de fato, dele utilizar essa expressão nova é em virtude de que Israel estava destruída. Então, uma nova Israel ia surgir, certo? Quando fosse reconstruída os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém e seus arredores, então, tudo ali seria novo, né? Essa ideia de novo diz respeito a isso, à reconstrução, certo? Em outras passagens, ela também nos mostra que é uma nova relação, né? Que Javé estava estabelecendo com o seu povo, uma nova aliança, mas no sentido de uma nova relação que ele tem com esse povo, certo? Vejam, deleito-me em fazer a tua vontade, meu Deus, porque a tua lei está escrita no coração. A lei anterior já está no coração, né? Obedecer a estes mandamentos não é qualquer coisa que não possam fazer, que não esteja ao vosso alcance. Veja, aqui o Deus hebreu falando, né, que a lei que ele deu a Israel não era difícil de ser cumprida, não estava fora do alcance de Israel cumprir, nada disso, veja. Só se o Deus fosse doido maluco, né, dar uma lei e dizer que ia e saber que o povo não podia cumprir a lei. Então, para que Deus, seu idiota? Uma lei que o povo não ia poder cumprir? Né? Faz o mínimo sentido. Como disse, né? Qual é a dificuldade em querer só adorar um Deus? Só os judeus que não tinham essa facilidade, né? Para os outros povos sempre adoraram aqueles deuses que eles diziam ser seus. Porque, olha, obedecer a estes mandamentos não é qualquer coisa que não possam fazer, que não esteja ao vosso alcance. Estas leis não estão lá longe no céu, tão distante que não as possam ouvir e obedecer, está vendo? A lei, era possível obedecer à lei. Não precisava ser nada de homem perfeito, sem que haja alguém para se trazer até o vosso nível. Não, não estão também para além dos oceanos, tão longe que ninguém possa trazer junto de vocês a sua mensagem. Pelo contrário, elas estão bem junto de vocês, nos vossos corações, nos vossos lábios, para que possam cumpri-las. Tá vendo? Mas a questão aqui que eu trago é que e lá ele fala que a lei seria cravada nos corações, né? Não seria mais em pedra, mas nos corações. Mas a própria lei anterior, digo assim, a que é previsto no Velho Testamento, está cravada já no coração dos hebreus, certo? Mas aqui nós vemos também que a própria lei, o próprio Deus hebreu diz que a lei poderia ser cumprida. Os ditames da lei não era algo que estava distante, estava lá no céu ou no alto mar que ninguém pudesse alcançar. A lei estava junto, próximo deles, junto do coração e perto dos seus lábios. Ou seja, a lei era possível ser cumprida, ainda que você fosse um homem pecador. Desmentindo dessa forma
a falácia dos crentes e dos cristãos do primeiro século, né? Que tenta passar a ideia de que ninguém podia cumprir a lei. Não faz sentido nenhum, né? Nas passagens bíblicas acima, vemos que a lei, embora o próprio passagem mentiroso do Jesus lá, quando ele se encontra lá com o rico, né? O menino rico, o jovem rico disse que ia cumprir a lei há muito tempo. Aí Jesus inventa um novo requisito da lei, dizendo que tinha que dar tudo para os pobres, né? Isso não existe na lei. Existe alguma na lei dizendo que a pessoa tem que ficar miserável para dar tudo para outra pessoa, para cumprir a lei? Não existe isso. Foi Jesus que veio com essa prepara. Certo? Então, mas nessa passagem mostra claramente que havia pessoas que cumpriam a lei, certo? Nas passagens bíblicas acima, vemos que a lei, embora tenha sido esculpida em pedras, seu espírito, sua essência, estava nos lábios e nos corações dos hebreus que estivessem à disposição de cumprir com as suas ordenanças. A nação de Israel literal, fala literal porque Paulo inventou um tal de Israel espiritual. Pois bem, segundo as escrituras dos judeus, o Israel carnal, segundo as escrituras dos judeus, o Israel carnal é a escolhida e predileta nação. Não há outros povos a serem beneficiados pela lei e suas ordenanças. Os sacrifícios com todas as regras contidas no antigo pacto tinham caráter eterno. Suas ordenanças foram dadas a Israel para sempre. Elas nunca tiveram caráter morredouro. Isso é fato. Tanto é verdade que era a lei que os tornava, segundo a concepção do escritor hebreu, um povo diferente dos outros. A ideia de novo pacto era oportuna naquele tempo, porque os judeus tiveram sua cidade santa destruída, seu templo invadido, queimado, né? E grande parte de seu povo foram mortos. Morto, né? Foi morto, né? Foi morto nas mãos dos babilônios. O novo, como disse, não significava o rompimento com todas as práticas ritualísticas do antigo, mas apenas uma nova relação de Javé para com os de seu povo Israel. Seria novo no sentido de que Jeová, o Deus dos Hebreus, apontava para um espírito de renovação e novas esperanças que aconteceriam a seu povo logo depois que eles viessem, que ele viesse do cativeiro babilônico. Esse espírito de esperança por novos tempos foi compartilhado pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Estes três falam da situação porque passaria a nação de Israel em diferentes cativeiros. Por isso que Isaías fala de novos céus, da nova terra e da nova Jerusalém. Ele queria mostrar por meio dos termos novos um novo período, uma nova época, como também uma nova atitude daquele povo para com o seu Deus e deste Deus para com aquele povo. Daí Jeremias fala aí, eu serei o Deus e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo? Eis que faço novas todas as coisas, dizia Isaías, em virtude desse fato. Não é que ia fazer novo céu, nem pode nada novo céu, certo? Ali é uma nova situação, né? Pois bem, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que é? Vai ser na mente dos gentios ou dos cristãos hoje, né? Que já vai criar novos céus, uma nova terra, e vai criar as coisas passadas não serão lembradas e jamais virão à mente, é? Coitados. E coisas passadas não seriam mais lembradas, pessoal, porque não mais viriam ao coração. Lá fala, pessoal, diz que eles vão, o Javé ia trazer eles de volta, e eles iam ter filhos, ia dar suas filhas em casamento, seus filhos em casamento, ia aumentar em número na terra.
Iam ter casas, iam plantar e colher daquilo que eles plantaram. Ou seja, é uma nova, é uma renovação de esperança para o povo que está no cativeiro, certo? Sem esperança nenhuma. Então o profeta estava levando uma mensagem de esperança para aqueles que se encontravam cativos em Babilônia, de que aquela situação iria passar e no tempo de Javé, eles iam trazer esse povo, e o Javé ia trazer de volta esse povo para a terra que eles tanto almejaram, né? Que era a terra da promessa, a terra dos seus antepassados. Ia renovar todas essas coisas, né? Uma nova relação de Deus para com ele e dele e desse povo para com Deus. E coisas passadas não seriam mais lembradas, pessoal, ou que não mais viriam ao coração. As coisas que não seriam mais lembradas não seriam mais lembradas por quem? Quem era o destinatário dessas mensagens de Jeremias, pessoal? E está em conjunto com as mensagens de Isaías. Quem eram? Os hebreus, a nação de Israel, certo? Os remanescentes lá do cativeiro. São esses que não deveriam mais lembrar de determinadas coisas e que não viria mais ao coração deles. Para quem essas palavras fariam realmente sentido, pessoal? As coisas das quais Israel diz que não mais subiriam ao coração, não teriam mais lembranças, eram os maus tratos e a condição submissa de cativeiros por quais passaram os hebreus nas mãos dos babilônios, onde os hebreus tiveram seus filhos mortos, sua terra tomada e devastada, seu templo sagrado, a morada terrestre de Javé destruída, seu Deus lhes dando as costas e os entregando para adorarem outros deuses em terras estranhas e distintas. Eram estas coisas que não mais subiriam à mente e ao coração dos hebreus, pessoal. Eram estas coisas que eles não mais se lembrariam, seriam coisas passadas. Para Paulo, quando Jeová falou que estabelecia um novo pacto, aliança, isso significou que o antigo estava dando lugar a um outro. Sendo assim, o anterior havia caducado ou perdido sua validade. Só que, como vimos, isso não está nas escrituras hebraicas. Essa conclusão de Paulo não está em conformidade com as escrituras dos hebreus. Como a crença dos judeus é baseada nas práticas sacrificiais em que animais eram usados como forma de remir os pecados estipulados na lei de Moisés, Paulo, em suas argumentações, tenta descredibilizar tais práticas judaicas para justificar a presença tanto de Jesus, bem como a condição deste como sumo sacerdote, no santuário celestial que ele inventou. Paulo leciona no sentido de que os gentios também foram envolvidos na promessa de redenção por meio da morte de Jesus. Mas já vimos parágrafos e em vídeos anteriores que esta ideia não se sustenta. Os gentios nunca foram colocados em pé de igualdade nos arranjos do Deus hebreu do Velho Testamento. Para tentar sustentar sua doutrina, Paulo apresenta uma outra argumentação baseada na figura de um sacerdote e rei da cidade de Salém, ou Jerusalém, que, segundo a sua visão, era um protótipo de Jesus. Seu nome era Melquisedeque. Ele vai puxar essa ideia lá de Salmos, né? Salmo 110. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus nunca foi sacerdote. Jesus nunca entrou no templo lá em Jerusalém e adentrou no, naquela, no lugar chamado Santo, o Santo do Santo, o Santíssimo. E Jesus nunca fez isso. Ele ia tomar ficar sentado se ele tentasse entrar lá. Não era sumo sacerdote por nenhum. Não tinha prerrogativas. Não era da tribo de Levi, né? O pobre, apesar que naquela época também, né? Aqueles sacerdotes que estavam lá, na verdade nem da tribo de Levi era, né? Eles eram postos por vontade de Herodes, que fazia nada mais que a vontade de Roma, certo? Bom, o pobre nada inspirado apóstolo, ao trazer à luz esse obscuro e lendário personagem,
comete inúmeros erros. Antes de mais nada, temos que lembrar que todos os reis da Mesopotâmia, de onde Abraão supostamente teria vindo, e os reis de Canaã, no local para onde ele se dirigiu, eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Eles nunca adoraram a exclusividade de uma só divindade. Logo, Jesus era filho do Deus, o qual os judeus, antigos hebreus, né, adoravam como sendo o único e verdadeiro, jamais poderia ser comparado a um sacerdote rei pagão. Né? Paulo faz essa comparação, né, de Jesus com Melquisedeque, só que Melquisedeque era um pagão, era um rei sacerdote pagão. Por aí, já vemos que Paulo força os textos para que estes se encaixem à sua maneira de pensar, criando com isso situações que não estão presentes nos textos judaicos, os quais ele fazia uso com o intuito de criar doutrinas. Sua intenção não é mostrar verdade ou revelação alguma. A intenção de Paulo é tentar traçar um certo paralelismo entre o sacerdote, rei pagão Melquisedeque, e Jesus, pois este último, segundo a tradição cristã, fora predestinado a ser rei como descendente de Davi. É daí ele jogar essa ideia de Melquisedeque. E dizer que o Salmo 110, que está lá posto, se aplica a Jesus. Né? Não se aplica nada de Jesus. Certo? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e sabemos que Deus Altíssimo é esse, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Acha bonito, né? Os caras regressaram da matança dos reis. E o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Lógico. Quem era rei? Era Abraão, por acaso? Quem era rei era Melquisedeque, rei sacerdote. Quem é que recebeu os dízimos ou parte dos despojos? Os reis. E, primeiramente, é por intermédio de rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ele mesmo confessa, né? Dízimos de despojos. Por quê? Porque Melquisedeque era rei. Daí a obrigação Abraão entregar dízimos. Até porque Abraão vivia nas terras desses reis, né? Você vive na terra de rei comendo e bebendo de graça, né? Não dá nada para os reis. Aqui, novamente, encontramos outro equívoco da falsa comparação citada, criada por Paulo. Diferentemente de Melquisedeque, que de fato fora rei, pelo menos é isso que os escritores do Velho Testamento nos contam, Jesus nunca foi rei, nunca foi sacerdote. Essa condição estava ausente na pessoa de Jesus. Jesus nunca se assentou num trono terrestre como previam as profecias a respeito dos descendentes de Davi. E mais, o apóstolo das manobras fracassadas esqueceu que, sendo Melquisedeque sacerdote, por certo ele praticava os rituais sacrificiais de animais em favor dele e de outros, já que é esse o motivo de haver um sacerdote. E Paulo reconhece isso, veja. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Melquisedeque era sacerdote, então ele estava oferecendo sacrifícios e dons para quem? Em favor de quem? Do seu povo que era cananeu, certo? Não era em favor de outros hebreus, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Aí ele diz que, assim como todo sacerdote tem dons e ofertas a oferecer e sacrifícios, Jesus também tem de ter algo para oferecer. Aí ele tenta dizer que isso que Jesus tem para oferecer é seu corpo como sacrifício, né? Isso é mentira, né? Não tem nada a ver com a prática judaica. A favor de quem Melquisedeque oferecia suas ofertas, dons e sacrifícios? Melquisedeque era rei sacerdote sobre pagãos. Não havia nenhum servo do Deus hebreu em suas terras. Só havia pagãos. Entendem isso? Portanto, as oferendas e sacrifícios que este rei oferecia
era em benefício de pagãos. Embora Paulo mencione Melquisedeque, embora Paulo mencione que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, ele o faz para enganar, pois ele sabe que Melquisedeque era pagão. Paulo apenas o cita para reforçar sua crença na doutrina do papel sacerdotal de Jesus, que ele tenta incutir aos seus leitores, e assim desconsidera este e outros pormenores. E porque Melquisedeque não é servo, e porque Melquisedeque não é servo e nem adorador do Deus que é cultuado pelos escritores monoteístas do Antigo, Testamento. Porque, como já dissemos, este rei sacerdote reinava sobre povos pagãos, e se ele oferecia sacrifícios, estes certamente beneficiariam aos pagãos, já que não havia ainda servos de Javé. Não existiam hebreus quando Abraão aparece para aquelas bandas, né? Logo, não faz sentido o Javé ser Deus de alguém que ofertava seus holocaustos em benefícios de pagãos. Além disso, sabemos que Javé chama Abraão de uma terra pagã do meio de sua parentela e o conduz também para uma outra também inteiramente pagã, prometendo-lhe que daria as suas terras. E dizendo ainda que o fazia porque aqueles povos eram adoradores de outros deuses e que eles eram imorais e maus e deveriam ser exterminados. Logo, naquelas terras não havia servos de Javé, coisa nenhuma, certo? O reino de Melquisedeque ficava próximo das mal faladas cidades de Sodoma e Gomorra. Na concepção monoteísta judaica, não havia por aquelas redondezas pessoas justas, só pessoas más. Certo? O escritor do Antigo Testamento ainda nos diz que Javé não teria ainda destruído todos eles porque a medida da maldade dos amorreus ainda não havia extrapolado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Logo, os próprios escritores nos dizem que ali não havia servo de Javé algum. Mas talvez você, ou um crente, pergunte: se conhecer a Bíblia, né? Mas como isso pode ser verdade, já que Paulo citou o texto de Gênesis que indica de forma inquestionável que Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, justamente porque ele adorava o Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra. É verdade, você tem razão. Há de fato esse texto, Gênesis 14, né? Então, vejamos. Né, que esse texto simplesmente mostra, né, a guerra entre reis, né, é, é, pagãos, né, 5 reis contra 4. E nessa papagaia aí que aparece o rei Melquisedeque, e Abraão vai atrás desses reis, diz que luta com eles para tomar os despojos e pega também seu sobrinho Ló, que foi levado como cativo, certo? E no retorno ele vem e oferece esses dízimos, oferece a Melquisedeque. Bom, primeiro essa passagem é a prova mais concreta de que os hebreus adoravam um Deus cananeu, certo? Abraão vai para Canaã a pedido de um Deus que habitava em um monte localizado em terras cananeias. Os escritores tentaram dar a ideia de que Abraão era monoteísta e tentaram ligar o Deus de Abraão ao Deus que já era adorado por Melquisedeque. Só que o Deus de Melquisedeque não poderia ser o mesmo de Abraão dentro dessa concepção monoteísta. Entendeu? Os escritores meteram os pés pelas mãos. Segundo as palavras hebraicas usadas no texto são El Elyon, e estas significam, ao pé da letra, Deus do alto. É o Deus do alto. Particular é um termo que quer dizer Deus, né? E, por conveniência, em nosso idioma é traduzido como Deus. O termo Shaddai, pelo qual os escritores do Velho Testamento ligam a Yahvé, guarda a ideia de Altíssimo. Ela vem do significado contido na palavra montanha, também, né? Pois aquele que está sobre a montanha estará necessariamente sobre um local elevado, alto, altíssimo. Assim, o Deus que está sobre o alto é um Deus altíssimo, entendeu? Altíssimo, portanto, guarda relação também ao local em que esse Deus se encontra e não necessariamente ao seu poder. Certo?
Por que falamos isso? Porque os povos cristãos acham que pode haver, que por haver a menção de Altíssimo, isso significaria esse Deus como Yahvé. Só que Altíssimo é apenas um adjetivo que era dado aos deuses em virtude de sua morada, ou mesmo sua relação, né? Com outros deuses, né? A ideia de Altíssimo também aí presente no texto quer dizer que esse Deus está acima de outros deuses. Ou seja, a ideia de Altíssimo nada mais é que a comprovação do politeísmo existente. Qualquer Deus era Altíssimo, bastava que sua morada fosse num monte ou montanha, local em que os deuses sempre habitavam. Também sabemos que Abraão não era monoteísta, pois todos os povos em os caldeus de onde Abraão veio eram politeístas. Portanto, podemos dizer que Abraão também adorava esse El Elyon, que era o Deus de Melquisedeque e também de seus servos e súditos pagãos. El Elyon era o Deus dos cananeus, sobre os quais Melquisedeque oferecia ofertas por ser sacerdotes e sobre os quais ele governava, os jebuseus, na cidade de Salém. Abraão Abraão vinha de uma família de pagãos. Seu pai Terá e outros parentes eram todos pagãos. Josué, quando entrou na terra prometida, diz o seguinte: então Josué reuniu todas as tribos de Israel, assim quem convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam o culto a outros deuses, provando o politeísmo que vinha da casa de Abraão e dos seus anteriores parentes. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sigam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O discurso de Josué acima afirma o que já havíamos dito. Abraão, seus pais e parentes é, eram todos pagãos, adoradores de vários deuses. Assim, era impossível que do lado dos cananeus houvesse servos do Deus que supostamente Abraão estava abraçando. Se El Elyon é o Deus que chamou Abraão de sua terra de origem, só podemos concluir que esse Deus era um dos que Abraão passou a adorar quando veio para Canaã. Na verdade, essa história, como muitas na Bíblia, foram manipuladas para dar a entender que Abraão era um monoteísta. Os escritores do Antigo Testamento misturaram textos ou passagens antigas em que os hebreus ainda eram politeístas e mesclaram a estes novos contos, dando assim a impressão aparente existência de monoteísmo que surgiu a partir de Abraão. E quando Paulo fala de Melquisedeque, não tinha pai, mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O velho apóstolo, coitado, comete outro equívoco terrível. A razão de não haver essas informações sobre a pessoa de Melquisedeque se dá porque ele era um pagão, o gentio. A Bíblia só registra as genealogias daqueles que formaram o povo hebreu. Como é que vai ter, né, genealogia de pagão aqui dentro? As genealogias aqui presentes são do povo que formou Israel, né? Não há genealogia detalhada de pagãos registradas na Bíblia. Você não vai encontrar genealogias de Raabe e de outros pagãos. É ridícula essa analogia de Paulo. A Melquisedeque foram dados dízimos, despojo de guerra, porque essa era a prática mais comum que havia naqueles tempos. Os reis exigiam de seus súditos a 10ª parte de tudo que eles produziam ou tinham.
Lembra-se de que Abraão havia vindo de uma guerra que envolvia 4 reis e outros 5. Assim, Abraão repartiu os despojos entre aqueles reis, inclusive entre Melquisedeque. A grandeza de Melquisedeque não estava baseada em alguma relação dele com Javé, ou com uma imaginação, ou com um imaginário paralelo daquele e Jesus, mas por causa de sua posição como rei. Só isso. O mentiroso do Paulo tenta estabelecer, dizer que Melquisedeque era um sacerdote e maneira de Cristo, né? Ali é uma prefiguração de Cristo, então Abraão ofereceu por causa dessa suposta prefiguração de Melquisedeque como rei, ou como sacerdote. Mentira, não tem nada a ver. A grandeza de Melquisedeque não estava baseada em alguma relação dele com Javé, ou com um imaginário paralelo daquele e Jesus, mas por causa de sua posição como rei. O cara era rei. Abraão era simplesmente um peregrino e não um rei. Daí sua iniciativa em conceder dízimos de despojos ao rei Melquisedeque. Dessa forma, quando Paulo compara o Messias cristão ao rei Melquisedeque, comete uma exegese sem fundamento lógico algum. Melquisedeque oferecia sacrifícios em nome de Deus pagão, pessoal, em benefício de pagãos. E segundo a concepção cristã, Jesus não fez e nem se procurar fazer tais coisas. Então, como é que Melquisedeque é a prefiguração de Jesus, né? Melquisedeque oferecia sacrifícios e holocaustos em benefício do seu povo, que era pagão, cananeu, da cidade de Salém, e o Melquisedeque era pagão, né? O El Elyon é um deus pagão. Em segunda concepção cristã, Jesus não fez nem se procurar fazer tais coisas, né? Um outro erro de Paulo é ele dizer que é a semelhança de Jesus, esse Melquisedeque. Permanece para sempre sacerdote. Mas por que isso seria um erro? Porque o sacerdócio levítico foi conferido aos filhos de Levi de maneira perpétua e através da lei que foi dada no Sinai. Portanto, o sacerdócio levítico, segundo o Antigo Testamento, era legal e regido por normas que foram estipuladas na mesma lei que o criou. Está entendendo? O suposto sacerdócio de Melquisedeque, o suposto sacerdócio de Melquisedeque, se baseava em costumes pagãos e em leis oriundas da terra de Canaã. A lei que instituía, ou as leis que instituía a condição de Melquisedeque como rei e sacerdote, eram leis pagãs, eram leis oriundas de Canaã. Né? E segundo essa sistemática de monoteísmo, não seriam as leis de Israel, certo? Foi com base na lei de Israel que foi estipulado o sacerdócio levítico. Para dizer que Melquisedeque teria um sacerdócio legal com base na lei de Israel, mentira, pessoal. Certo? Loucura desse doido. Logo, do ponto de vista legal, o sacerdócio de Melquisedeque era muito inferior ao levítico. Certo? Não poderia estar no mesmo pé de igualdade. Paulo vai cometendo inúmeros erros interpretativos, um após o outro em sua teologia equivocada. Mas Melquisedeque, que nem tinha nada a ver com Levi, recebeu o dízimo de Abraão. Veja a maluquice dele. Mas Melquisedeque, que nem tinha nada a ver com Levi, recebeu o dízimo de Abraão. Sim, como é que havia Levi aí, se a nação de Israel ainda não havia sido fundada? Não havia ainda os 12 filhos de Jacó, que vai formar o povo judeu. Né? Como é que vai falar de Levi aí? Mas Melquisedeque que tinha nada a ver com Levi, recebeu o dízimo de Abraão. Não tem nada a ver com... Entende dizer que esse Melquisedeque recebeu, porque era sacerdote, né? E lá na lei de Israel, os sacerdotes levitas é que recebem os dízimos, né? As ofertas. Mas não tem nada a ver, ele recebeu aí porque ele era um rei pagão e era de obrigação daqueles que estavam em suas terras pagarem dízimos, né?
e o abençoou, sendo este quem tinha já recebido as promessas. Claro que eu vou repetir. Mas Melquisedeque, que nem tinha a ver com Levi, recebeu dízimos de Abraão. E o abençoou, sendo este quem tinha já recebido as promessas de Deus. Sem sombra de dúvida, a pessoa que tem o poder de abençoar é sempre maior do que a pessoa que é abençoada. Quer dizer que, sem sombra de dúvida, a pessoa que tem o poder de abençoar é sempre maior do que a pessoa que é abençoada. Ou seja, dando a entender que Melquisedeque abençoou Abraão. E como Abraão tem mais ou menos um descendente, né, indireto de Levi, então esse sacerdote de Melquisedeque seria maior que o sacerdote de Levi. Veja que absurdo, que maluquice. Sem sombra de dúvida, a pessoa que tem o poder de abençoar é sempre maior do que a pessoa que é abençoada. Ele abençoou porque ele era rei, seu idiota. Além disso, e nessa condição ele é maior que Abraão. Além disso, lembremos-nos de que os sacerdotes judaicos que recebiam os dízimos do povo, além disso, recebiam os dízimos do povo, eram simples mortais. Veja a besteira. Lembremos de que os sacerdotes judaicos que recebiam os dízimos do povo eram simples mortais. Porém, de Melquisedeque, nos é dito que tenha. Além disso, lembremos-nos de que os sacerdotes judaicos que recebiam os dízimos do povo eram simples mortais. Porém, de Melquisedeque, não nos é dito que tenha morrido. Veja a maluquice do cara. Ele acha que Melquisedeque, ele tenta forçar a barra a dizer que Melquisedeque é uma representação de Jesus, né? Aí, como eles entendem que Jesus era imortal, né? Era filho de Deus, né? Era divino, aí vai dizer que além disso, lembremos de que os sacerdotes judaicos que recebiam os dízimos do povo eram simples mortais. Porém, de Melquisedeque não nos é dito que tenha morrido. Ou seja, aí insinua que o Melquisedeque não se sabe se ele morreu. Veja que maluquice. Ele quer que no Velho Testamento exista uma declaração dizendo que o rei Melquisedeque tenha morrido. Como se a Bíblia, o Velho Testamento, registrasse a vida e a morte dos reis pagãos. É doido essa festa. O povo ainda acredita num besteirão desse. O Melquisedeque era pagão, seu idiota. Como é que no, no texto bíblico do Antigo Testamento vai estar registrando as mortes e as vidas de todos os reis pagãos? E só um doido, né? Achar que Melquisedeque viveu eternamente, não morreu. E recebia os dízimos, tá, assim. Porém, de Melquisedeque não nos é dito que tenha morrido. Podemos ainda dizer que o próprio Levi, o antecessor dos sacerdotes, que cobra os dízimos, pagou ele próprio o dízimo a Melquisedeque. Veja que maluquice. Na pessoa de Abraão, veja. Tudo para rir desse resto. Na pessoa de Abraão, seu antecessor. Pois, embora Levi não fosse ainda nascido, como nós dissemos, né? A semente dele estava nos homens de Abraão. Ai, que doidice da festa. Estava nos ombros de Abraão, quando Melquisedeque cobrou deste o dízimo. Não tem nada a ver, certo? E já explicado, a questão aqui de pagar dízimo ou deixar de pagar dízimo envolve a pessoa de Melquisedeque, que era um rei, certo? E aos reis era devido os espólios de guerra. Daí Abraão, como súdito desse rei, teve que pagar parte daqueles despojos que ele pegou a Melquisedeque. O texto tenta dizer que foi por, vamos dizer, por vontade livre de Abraão, mas é mentira, certo? Você acha que um peregrino que chega lá na terra vai ter um exército maior que ele? E Abraão disse que estava perseguindo aqueles reis. Você acha que ele disse que Abraão tinha um quantitativo de 300 e poucos homens. Aí não sei, passa, às vezes eu troco 4 reis ou 5 reis que estavam ali, né, que o Abraão vai perseguir. Como é que
Abraão vai perseguir 5 reis, acho que 5 reis. Tinham quantos soldados à sua disposição? 5 reis. Abraão tinha 318, que foi atrás desse povo todo, esses reis. Fala sério, você acredita na bobagem dessa, né? Isso é uma história inventada. Isso é fato. Sim. Então, o Paulo faz um monte de acrobacia, tudo fora do contexto, né? A tentar justificar a presença de Jesus como sumo sacerdote, leva as pessoas a pensar que Melquisedeque existe uma relação alegórica entre Melquisedeque e Jesus, esquecendo ele que esse rei era um pagão. Então não tem como haver genealogia de reis pagãos dentro da Bíblia, né? E a ideia de que não teve pai, não tinha mãe, não é porque ele não teve de fato essas pessoas como seus pais, é porque não está registrado na Bíblia a genealogia dele, certo? Então, aí eu vou pensar que o rei Abimeleque também não tinha pai, não tinha mãe, porque lá não registra, né? Não tem genealogia dele, não diz que se ele teve pai, não tinha mãe, então eu vou pensar que Abimeleque, que era um rei lá filisteu, nas passagens lá que fala de Abraão, era uma prefiguração de Jesus também. Ou esse rei tinha vida eterna. Maluquice da. É um doido. As declarações de Paulo acima já foram em parte desmentidas, pois o fato de Abraão conceder os dízimos se deu porque Melquisedeque era um rei. E isso lhe garantia esse direito sobre despojos de guerra. A bênção que Melquisedeque dá a Abraão também não tinha nada de especial. Era costume os reis abençoarem seus súditos, os servos. É óbvio que, sendo rei Melquisedeque, era maior que um peregrino em suas terras, né? Se o Melquisedeque era rei, logo ele seria maior, né? Do que o peregrino do Abraão. E o cúmulo dos cúmulos, Paulo insinuou que Melquisedeque não teria morrido. Só essa suposição louca já é mais que suficiente para dizermos que esse apóstolo é um farsante e manipulador, pois sua intenção primeira é só distorcer aquilo que está escrito a seu favor. Qualquer idiota que lê a Bíblia pela primeira vez descobrirá que todos os reis pagãos, desde que os hebreus tomaram Canaã, foram mortos ao fio da espada, porque Melquisedeque, que era pagão, ia estar vivo, né? Maluquice. Logo, não tem sentido supor que Melquisedeque não tenha morrido só porque não tinha genealogia contendo seus pais ou que não há menção de sua morte. Se esse argumento fosse de fato válido, então teríamos que admitir que o rei filisteu, e eu já falei que o rei filisteu Abimeleque, de Sur, dos tempos de Abraão e depois de Isaac, também não teria morrido, pois que não há genealogias e muito menos a menção de que este tenha morrido. Os reis da antiguidade, em geral, assumiam também o papel de sacerdote ou, quando não, exerciam um controle sobre os seus sacerdotes. E o culto prestado a seus deuses, não há nada de especial em Melquisedeque ser rei e sacerdote. No Egito, por exemplo, os faraós, embora houvessem os sacerdotes, de fato, também exerciam um papel de sacerdote maior, o próprio faraó, né? E se os sacerdotes judeus e as suas leis fossem capazes de nos salvar, que necessidade haveria que aparecesse outro sacerdote semelhante de Melquisedeque? E não da descendência de Arão, o devaneio do doido. Ele vai tentar dizer que a lei foi extinta em Cristo, né? Aí vai tentar esse monte de maluquice, que houve um novo sacerdote, né? Então, de Melquisedeque, que seria Jesus, então extinguiu o antigo sacerdócio. É mentira, nós vimos Jeremias que o sacerdócio levita seriam eternos e são vistos na lei como eternos, dizendo que isso não acabaria, né? Não acabaria essa relação de sacerdote da casa de Levi, certo? Bom, e se os sacerdotes judeus e as suas leis fossem capazes de nos salvar, que necessidade haveria que aparecesse outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque e não à semelhança de Arão? Ora,
Se houvesse uma mudança de sacerdote, é porque houve também necessariamente uma mudança da lei. Mentira, não existe isso. Como é sabido, Cristo pertencia à tribo de Judá. Ele mesmo vai se desmentir aqui, para. Cristo pertencia à tribo de Judá, da qual nunca Moisés falou a propósito de sacerdócio, e da qual também nunca houve ninguém que tivesse prestado serviço sacerdotal no altar. É assim, claro, que foi instituído um novo sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Veja o que ele disse. Que se tornou sacerdote não segundo a sucessão de tribo de Levi, mas segundo o poder que deriva da vida que jamais findará. Vixa, que maluquice. E o salmista salienta esse fato, quando diz a respeito de Cristo: Tu és sacerdote para sempre a semelhança de Melquisedeque. Portanto, o antigo sistema de sacerdócio foi anulado porque era inútil e sem capacidade para salvar. E alguns que isso aí é um absurdo, né? Mentiroso. E a lei dizia que o sistema de pecados, né, e de sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, eles tiravam pecados, certo? A prática do pacto não se prestava para salvar os hebreus de uma, de um, de uma condenação futura. Nada disso, os hebreus não tinham, pelo que tudo indica, não tinham nem essa visão, né, de vida após morte, no sentido de sofrimento ou de uma vida futura no céu. Isso não é coisa da cultura dos judeus, pelo menos os primitivos, né? Na verdade, a lei nunca tornou ninguém justo, mas agora é bem melhor a nossa esperança de chegar até Deus. Além disso, é preciso não esquecer que foi com um juramento que Deus fez de Cristo um sacerdote eterno. Isso não aconteceu. Ele que disse que Deus fez de Cristo um sacerdote, né? Porque não existe isso no Velho Testamento, né? Quem está inventando isso? Deus fez de Cristo um sacerdote eterno. Isso não aconteceu com nenhum dos sacerdotes levitas. Mentira, está lá, né? A descendência dos levitas tinha um sacerdote eterno, porque era uma sucess... era um... eles recebiam o sacerdócio era transmitido através da linhagem, né? De Arão. Os filhos de Arão é que tinham o direito de exercer o sacerdote. Então, o sacerdote era assim eterno. E como dissemos, Jeremias fala da eternidade do caráter dos levitas no tocante à prática de oferecer sacrifícios. Deus fez de Cristo um sacerdote eterno. E isso não aconteceu com nenhum dos sacerdotes levitas. Só de Cristo está escrito: o Senhor jurou e nunca há de alterar o seu intento. Tu és sacerdote para sempre. Mentira, não, isso não diz respeito a Cristo. Tu és sacerdote para sempre. Eis a razão por que Cristo nos pode garantir uma aliança com seu Pai muito melhor que a anterior. Mentira, não existe essa história de pacto ou aliança melhor que a anterior, porque a anterior foi findada na ideia de que pacto foi feito mediante uma aliança feita entre o Deus hebreu e Abraão, e mais tarde confirmada lá no Monte Sinai, também assinada por meio de sangue, e tinha um caráter eterno, e vinha de um Deus que se dizia perfeito. Logo, algo que vem numa lei que é de um Deus perfeito não pode ser imperfeita. Só na cabeça de doido, né? De um doido como Paulo, mesmo nessa sistemática de querer inviabilizar a lei dos judeus para sustentar a sua crença que Cristo é o novo sacerdote e meio de salvação dos cristãos. Paulo diz que o sacerdote levítico era inútil, pois não aperfeiçoava e não tirava pecados do que dele dependiam. Contudo, nas palavras do mesmo profeta, que ele usou como fundamentação, nos diz coisa diferente. O próprio Jeremias desmente as deduções de Paulo. Se puderem alterar as leis de alternância do dia e da noite, fazendo que o dia e a noite não aconteçam como normalmente, então também a minha aliança com Davi, o meu servo, poderá vir a ser quebrada. E de tal forma que não tenha um filho para se sentar no seu trono.
E também a aliança que fiz com os meus sacerdotes. Veja, a aliança que fiz com os meus sacerdotes. Quem eram os meus sacerdotes? Os levitas, ou os meus ministros. Não será cancelada. Assim como as estrelas do firmamento não podem ser contadas, nem os grãos da areia do mar, assim também serão multiplicados os descendentes do meu servo Davi. E igualmente a linhagem dos levitas que administram o meu culto. Viu? Jeremias 33, 20. As palavras de Jeremias destroem toda a frágil argumentação e mentiras de Paulo. Fica claro nelas que o sacerdócio levítico seria mantido para sempre, inclusive seus sacrifícios contínuos. Os sacrifícios, segundo a prática judaica, nunca cessariam. Elas eram a razão de ser do templo, tido como a casa de Javé. E este disse que jamais abandonaria os hebreus e que moraria entre eles para sempre. E o templo era a casa ou moradia de Javé na terra. Veja que para confirmar o caráter perene dos sacrifícios e dos sacerdotes levitas, como administradores do culto a Javé na terra dos judeus, ele diz que aqueles e os descendentes reais de Davi serão tão numerosos quanto as estrelas e aos grãos de areia. O Senhor que nos dará a luz do sol durante o dia e da lua e das estrelas para alumiar a noite, e provoca ele próprio a agitação do mar, de maneira a formarem-se as vagas alterosas. Seu nome é Senhor dos Exércitos Celestiais. Diz assim: se estas leis, veja o que diz o texto aí, se estas leis da natureza envolvem o sol, a lua e as estrelas, puderem alterar-se, então poderei eu também rejeitar o meu povo Israel. Enquanto se puderem medir nem a altura do firmamento, nem a profundidade da terra, eu não o rejeitarei para sempre. Deus está dizendo que a rejeição dele por Israel era temporária, não era uma coisa eterna, a rejeição dele. E ele ainda compara, né, que se puder alterar as leis que envolvem a lua, a terra, a lua, o sol e as estrelas, então, se puderem ser alteradas essas leis, então ele poderá rejeitar Israel, provando que, assim como pode ser alterada essas leis, do mesmo modo, a relação dele para com Israel jamais será alterada, jamais será alterada. Diz, enquanto não se puderem medir nem a altura do firmamento, nem a profundidade da terra, eu não o rejeitarei para sempre pelos seus pecados. Tá vendo? O Javé dizendo que, como não há ninguém que possa medir, né, nessa concepção, né, a altura do firmamento nem a profundidade da terra, então, de modo algum, ele vai permanecer rejeitando Israel pelos seus pecados. Porque chegou o tempo, diz o Senhor, em que toda a Jerusalém será reconstruída para o Senhor, tá vendo? Envolve a construção do templo de Jerusalém, que se encontrava destruído por causa da invasão dos babilônios, né? Desde a torre de Hananel, na extremidade nordeste, até a porta do canto a noroeste. Veja que envolve aqui a construção do templo literal. E desde o outeiro de Garebe, no sudoeste, até Goa, no sudeste, e toda a cidade, incluindo o campo dos mortos e o terreno das cinzas, no vale será santo para o Senhor. E assim serão também todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a porta dos cavalos, a oriente da cidade. Que cidade? Jerusalém, meu filho. Nunca mais ela será, veja, nunca mais ela será capturada nem destruída. Que cidade? Cidade de Jerusalém, porque foi capturada e destruída por meio dos babilônios. Aí ele promete novos tempos no sentido de que Israel não mais, a nação de Israel nunca mais será pisoteada por povos invasores. Jeremias 31, versos 35, 38. Vejam, a perpetuação do reinado de Davi também é confirmada quando Javé o compara às leis imutáveis que regem os dias e as noites no texto de Jeremias.
Não há no Velho Testamento uma só menção de cancelamento ou anulação da lei. As declarações de Paulo não se sustentam, são todas falsas. Paulo não, o próprio Paulo cai em contradição e incoerência quando ele mesmo reconhece que o sacerdócio vinha por meio da linhagem de Levi e não pela de Judá, a qual se supunha que Jesus pertencia. O sacerdócio judaico é legitimado, como já disse, por meio de uma lei, enquanto que o suposto sacerdócio de Melquisedeque, se existiu, é legitimado por meio de leis pagãs. Na nação de Israel, para ser sacerdote, o hebreu tinha que vir da linhagem de Levi, um dos filhos de Jacó. Logo, Jesus jamais poderia ser literalmente um sacerdote, já que ele descendia da tribo de Judá. Aí o tal do Paulo inventar essa simbologia, dizer que o Melquisedeque, por não fazer parte da tribo de Levi, que ele não fazia porque ele era um pagão, né? Está dizendo que estava prefigurando um novo sacerdote que seria superior ao sacerdote levita, porque Abraão representava ali os levitas e estava se ajoelhando e dando dízimos a esse sacerdote de nome Melquisedeque, que supostamente estaria assim representando um sacerdote à maneira de Cristo. Mentira, não tem nada a ver. Já explicamos as razões por que de Abraão, ou seja, pagar dízimos a Melquisedeque, certo? Tem nada a ver essa analogia de careta de Paulo, né? Dizer que o sacerdócio de Melquisedeque era maior que o sacerdócio de Levi, que ainda não havia sido instituído, por meio da lei do Deus hebreu. Olha que absurdo. Quer dizer que a lei do Deus hebreu era inferior à lei pagã que dizia que Melquisedeque era rei e sacerdote. Não faz sentido, né? Ainda tentando minimizar esse fiasco, Paulo recorre à pessoa de Melquisedeque. Paulo diz que quando se muda a lei, muda-se também o sacerdócio. Veja que maluquice desse doido. Agora eu pergunto, onde é que está nas escrituras hebraicas ou no Antigo Testamento a declaração de que mudando o sacerdócio, muda-se também a lei? Onde é que está isso escrito? E se mudar o sacerdote, muda a lei. Uma lei que era eterna. Não existia a história de mudar sacerdócio, porque o sacerdócio era, cabia à tribo de Levi. Ninguém mais tinha esse direito. Segundo a sistemática da lei do Sinai, né? Cuidada lá no Sinai. Isso é mentira, pessoal. Não existe isso nas escrituras dos hebreus, dizendo que se mudar o sacerdócio, muda a lei. Foi nunca mudado sacerdócio nenhum. Todos os povos antigos tinham sacerdotes, inclusive muitos antes dos hebreus receberam. Todos os povos antigos tinham sacerdotes, inclusive muitos antes dos hebreus receberem sua suposta lei no Sinai. Os hebreus vão instituir sacerdote lá por volta de 1200, 1300, quando supostamente receberam essa lei, né? Mas já existiam sacerdotes entre os povos que já existiam antes de Israel. Por exemplo, o Egito já tinha sacerdotes. Suméria já existia sacerdotes. Na Babilônia já existia sacerdotes. E aqueles povos ali da Mesopotâmia todos já tinham sacerdotes. Israel não tinha porque ainda não existia povo hebreu, certo? Portanto, a que lei Paulo se refere quando diz que mudando do sacerdócio muda-se a lei? Isso é uma falácia, ele não tem provas disso. São apenas declarações suas, ele não apresenta fundamentos que justificam o que está dizendo. Não existe isso em parte alguma. Ocorre que o sacerdócio levítico, nunca foi mudado e não havia previsão para tal, visto que ele tinha caráter perpétuo. Vestirás Arão dos vestidos sagrados e ungirás e o santificarás, para que lhe sirva no ofício sacerdotal. Farás também chegar a seus filhos e os vestirás de túnicas e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me sirvam no ofício sacerdotal.
Sua unção lhe será por um sacerdócio perpétuo. Veja, sua unção lhe será por um sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então, o sacerdócio levítico, ele era eterno. Ele se perpetuava entre os descendentes de Arão, o levita. A posição de sumo sacerdote exigia-se, segundo a lei mosaica, duas condições: ser da tribo de Levi e ser da casa de Arão. Jesus não gozava de nenhuma dessas condições. Para afirmar o que digo, vejamos, por exemplo, o que aconteceu quando Corá, levita, Datã, Abirão e On, Rubenitas, tentaram usurpar para si a própria posição de sumo sacerdote e de líder entre os hebreus no deserto. Assim diz o texto, em parte. Ora, Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Dan e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben, tomaram gente, levantaram-se perante Moisés com certos homens dos filhos de Israel, a saber, com 250 príncipes da congregação. Chamados à assembleia, varões de renome, ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e disseram-lhes: Basta-vos, visto que toda a congregação é santa, todos o são, e Jeová está no meio deles. Por que razão, pois, vós elevais sobre a Assembleia de Jeová? Estava contestando a posição de Moisés e Arão, né? Naquela posição, Moisés como líder e Arão como sacerdote, certo? Como sacerdote. Quando Moisés ouviu isso, lançou-se com o rosto em terra e disse a Coré e a toda a sua Assembleia: Pela manhã, Jeová fará conhecer aquele que lhe pertence. Ele permitirá chegar-se o que é santo, a saber, permitirá chegar-se o que escolher. Fazer isto, Coré e toda a sua companhia tomar incensários. Disse Moisés a Coré: Ouve, filhos de Levi, é para vós, porventura, coisas que estão menos importantes que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo de Jeová e o estar perante a congregação para lhes ministrar? E te haja feito chegar a ti e a todos os teus irmãos, filhos de Levi. Procuraste também o sacerdócio? Tanto tu e toda a tua companhia sois os que vos sublevastes contra Jeová. E Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? Ao acabar ele de falar todas essas palavras, prendeu-se a terra que estava debaixo deles. A terra abriu a boca e tragou-os com as suas famílias, com todos os homens que pertenciam a Coré e com toda a sua fazenda. Eles e todos os que lhes pertenciam, vivos desceram ao Seol. A terra cobriu-os e pereceram no meio da assembleia. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor dos que pereciam, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague a nós. De Jeová saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse Jeová a Moisés: Falai, Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire do incêndio dos incensários. Espalha tu o fogo lá, porque se tornaram santos os incensários destes homens que pecaram contra as suas vidas. Deles se façam lâminas batidas para uma coberta do altar, pois se ofereceram diante de Jeová, portanto se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de cobre, aos quais tinham oferecido os que foram queimados, e o sacerdote os converteram em lâminas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se chegue para queimar incenso diante de Jeová. Tá vendo? Aqueles não foram rejeitados porque eles não eram da semente de Arão, embora fosse da tribo de Levi, a fim de que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se chegue para queimar incenso diante de Jeová, para que não seja como Coré e como a sua companhia, conforme Jeová lhe falou por intermédio de Moisés. Ou seja, só levitas tinham essa prerrogativa de servirem como sacerdotes, só eles poderiam oferecer holocaustos e sacrifícios ao Deus hebreu, e com isso propiciar as expiações dos pecados pelo povo. O Jesus mentiroso
criado nas passagens do Novo Testamento, ele não tinha essa prerrogativa de ser sacerdote em canto nenhum. Ele não tinha ele não era da tribo de Levi, certo? E muito menos comparar ele a Melquisedeque com a tentativa de dizer que poderia haver sacerdotes sem serem da casa de Levi e estarem atuando da mesma forma que aqueles levitas, certo? Isso é falácia, isso é mentira, isso é engodo. Portanto, vemos de forma nítida que o sacerdócio e a posição de sumo sacerdote era vedado a quem quer que seja, salvo aos descendentes de Levi e aos da casa de Arão. Era a lei que estabelecia essa importante regra, e nesse exemplo vemos a corroboração de sua continuidade por meio da ação direta do Deus hebreu. Ainda temos para corroborar que o sacerdócio pertencia aos levitas o episódio em que Jeroboão, com medo de perder a coroa para Roboão, filho de Salomão, porque pensava que aquele povo de Israel território sobre o qual ele governava, talvez fosse prestar culto no templo em Judá, onde reinava Roboão, instituiu um local de adoração e dali pôs 2 bezerros de ouro e concedeu a não levitas o sacerdócio. Aqui nós temos essa passagem bastante conhecida, né? Que o Jeroboão bota 2 touros, né? Em Dan e outro em Betel, para que as pessoas não fossem, os hebreus lá, né? Fossem adorar lá em Jerusalém, no território do seu arqui-inimigo, Roboão, certo? 1 Reis 12, 24 a 33. E o escritor dessa passagem transparece que a constituição desse sacerdócio, e ele estabelece sacerdotes, e que não são da tribo de Levi, certo? Do Jeroboão. O escritor dessa passagem transparece que a constituição desse sacerdócio, não só era ilegal por causa da adoração aos bezerros, mas também porque os sacerdotes não eram levitas. Do modo a Malaquias, do êxodo a Malaquias, não é uma só vírgula, dando a entender que o sacerdócio levítico e araônico chegaria ao fim por meio de um suposto redentor de pecados. Esse apóstolo é um mentiroso descarado, só conta mentiras em todas as suas epístolas e livros que se supunha ser de sua autoria. Só encontramos passagens do Velho Testamento distorcidas. Os cristãos de hoje estão sendo enganados diariamente. Na lei dos hebreus não existe a ideia de Messias que extinguiria a lei dada por Yahvé no Monte Sinai. Dessa forma, todas as crenças cristãs registradas no Novo Testamento são tão falsas quanto as que estão no Velho Testamento. Tudo não passa de crenças apoiadas em lendas e mentiras. Naquele dia de Jeová, quebrarei o meu jugo sobre o teu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais estrangeiros servirão dele, mas ele servirá a Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, que lhe suscitarei. Portanto, não temas, servo meu Jacó, nem te espantes, Israel, pois eis que da terra longínqua te salvarei, e da terra do seu cativeiro os teus descendentes. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado. Ninguém os atemorizará. Jeremias 38, 10. Novamente, a questão que que Jeremias está se referindo ao povo de Israel. A condição de cativo que eles estavam é que eles seriam trazidos de volta e que seria estabelecido nova aliança naquele sentido que eu já falei, e não que a antiga aliança seria anulada, destituída, ou coisa do tipo, né? O próprio Deus hebreu mostra em diversas passagens, dentro da própria passagem de Jeremias, de que assim como o sol, a lua, as estrelas não podem cessar, ou as leis que envolvem esses astros não podem cessar, da mesma forma, a sua relação para com o povo de Israel jamais ia cessar, certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deem seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.